E aí pessoal, eu sou o Levi de Souza, esse aqui é o meu canal, o Vida Teológica, e hoje nós estamos viajando para um novo mundo do Novo Testamento. Nós estávamos agora no Antigo Testamento, falando dos aspectos entre os hebreus e a religião, a política e a cultura, mas agora nós estamos indo para o Novo Testamento, em que agora não apenas os judeus são parte do reino de Deus e do povo de Deus, mas também os gentios, especificamente naquele tempo, os gregos e os romanos também começam a fazer parte do reino de Deus. Então nós seremos outros povos também no Novo Testamento. E nesse vídeo nós estaremos analisando o contexto do Novo Testamento e sua relação com a cultura. Como está escrito aqui, nós vamos analisar o período intertestamentário primeiro, por causa de sua extrema importância do que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós iremos ver a influência grega e romana que moldou o judaísmo e que deu a origem a grupos que nós iremos estudar hoje, como os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotas e os herodianos. E vamos lá. Então, como já foi dito, primeiro nós temos que falar sobre o período intertestamentário, porque para entender melhor o contexto do Novo Testamento, é essencial olhar para o período após o exílio, especialmente o chamado período intertestamentário. Apesar de muitas vezes ser ignorado por estudiosos e religiosos, esse momento é crucial historicamente, teologicamente, politicamente e culturalmente. O judaísmo retratado no Novo Testamento não está diretamente ligado ao período logo após o exílio, mas sim às transformações que ocorreram entre os testamentos, marcadas pela influência da cultura grega e pela dominação romana. Nesse contexto, surgem diferentes grupos judaicos, como fariseus, saduceus, essênios, zelotas e herodianos, que ao apoiarem ou resistirem aos dominadores, definem seu papel nas disputas de poder. Esses grupos são fundamentais para entender tanto o surgimento do cristianismo quanto o destino do povo judeu naquela época. Sobre o período intertestamentário, ele é compreendido entre os anos de 424 a.C. e 5 depois de Cristo. Marca a transição entre o judaísmo antigo e o início do Novo Testamento, sendo um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Durante esse tempo, o povo vive sem a presença dos profetas, sentindo-se desorientado espiritualmente. Antes das descobertas dos manuscritos de Qumran, na década de 1940 depois de Cristo, havia pouca informação sobre esse período. As fontes disponíveis eram limitadas e muitas vezes contestadas. Os livros bíblicos deuterocanônicos, aceitos por católicos, mas rejeitados por protestantes, e os apócrifos, pseudo-epígrafos, rejeitados por católicos e protestantes, mas aceitos por igrejas ortodoxas. Entre as fontes externas, destacam-se os manuscritos de Qumran e os relatos de historiadores como Flávio Josefo e Fílon de Alexandria. Muitos textos encontrados em Qumran são apócrifos e pseudo-epígrafos. Apócrifos porque não são aceitos nem pelos protestantes, nem pelos católicos, e pseudo-epígrafos porque dizem ser escritos por certa pessoa, mas não o são. Os primeiros sem autoria conhecida e os segundos escritos atribuídos a figuras antigas para ganhar autoridade, muitas vezes por discípulos ou grupos que se viam como herdeiros espirituais dessas tradições. Esse período é essencial para entender o cenário religioso e político que dará origem ao mundo do Novo Testamento. Sobre o sábio e o escriba. Durante o exílio e o pós-exílio,
Com a perda da centralidade do templo, os sacerdotes viram sua influência diminuir, abrindo espaço para que os escribas assumissem funções de ensino e interpretação da lei, antes exclusivas do sacerdócio. Esdras é um exemplo clássico dessa transição, atuando como sacerdote e escriba. Com o tempo, surgiram famílias e grupos dedicados exclusivamente ao ofício de escriba, que passou a ser desempenhado majoritariamente por pessoas da classe baixa, em contraste com os saduceus, classe alta, e os fariseus, classe média. Apesar de alguns escribas serem também sacerdotes e até, segundo algumas fontes, membros do Sinédrio, essa ligação é contestada por outros estudiosos. Os escribas foram fundamentais para o surgimento do culto na sinagoga e exerciam grande influência sobre seus discípulos, comparável à dos próprios pais. Embora, em teoria, não devessem cobrar pelo ensino, viviam do que recebiam de seus alunos. Muitos deles pertenciam ao grupo dos fariseus e priorizavam a tradição oral em detrimento da lei escrita, o que lhes rendeu críticas por formalismo. No Novo Testamento, sua função apresenta mudanças significativas. Já o Hakam, o sábio, é uma figura antiga ligada à tradição sapiencial, tendo em Salomão seu grande modelo. A partir do exílio, os sábios ganharam maior destaque, influenciando textos históricos, proféticos e a própria forma de ensino de Jesus e da Epístola de Tiago. No contexto do Novo Testamento, o Hakam representa a figura do erudito, mais proeminente que o escriba, o sofé, e o cantor litúrgico, o Razan. O ecletismo cultural do Intertestamento. O período do Intertestamento é um dos mais férteis e complexos da história do pensamento humano, marcado por uma intensa confluência de culturas, crenças e religiões. Nunca antes civilizações haviam se influenciado mutuamente de forma tão profunda. Entre as influências mais marcantes destacam-se o complexo persa-babilônico e o helenismo grego. O cativeiro babilônico inaugura o período do Segundo Templo e desencadeia uma crise político-religiosa que abre caminho para mudanças profundas. Os persas, ao dominarem os judeus após os babilônicos, trouxeram consigo o zoroatrismo, já influenciado pelos babilônicos. E isso ajudou a moldar a mentalidade apocalíptica judaica, com a forte ênfase na esperança messiânica e na ressurreição dos mortos. Ciro, rei da Pérsia, chega a ser chamado de ungido de Yahweh, título que mais tarde seria aplicado ao Messias no Novo Testamento. A chegada dos gregos marca uma nova fase. Ao contrário dos persas, os gregos impunham sua cultura, buscando a assimilação dos povos dominados. A influência helenística se espalhou por toda a bacia do Mediterrâneo, e muitos judeus, chamados helenistas, chegaram a esconder os sinais da circuncisão para se integrarem aos costumes gregos, como a prática esportiva nos ginásios, o que implicava rompimento com a aliança com Deus. É importante diferenciar a cultura clássica grega do helenismo propriamente dito. O helenismo, projeto de Alexandre Magno, visava difundir a cultura grega e teve um papel decisivo no florescimento das ciências e na preparação para o domínio romano. No campo filosófico, o helenismo foi eclético, com várias escolas coexistindo, como o estoicismo, epicurismo, ceticismo, cinismo, gnosticismo e o neoplatonismo, todas elas, em algum nível, influenciando o judaísmo e, com mais força ainda, o cristianismo. A influência helênica é evidente em todo o Novo Testamento, seja pela língua grega, que permitiu a expansão do cristianismo, seja pelo espírito cosmopolita e pela busca racional por Deus. Um exemplo disso é Apolo, judeu helenista citado em Atos 18 como eloquente e versado nas Escrituras.
Se quisermos resumir simbolicamente essa transformação, podemos dizer que Israel foi para o exílio como povo hebreu e retornou como povo judeu. No Antigo Testamento, fala-se, entre aspas, do povo da lei. No Intertestamento e no Novo Testamento, do povo do livro, representado pelo judaísmo rabínico-farisaico. Mas esse farisaísmo não é a totalidade do judaísmo intertestamentário, é apenas uma parte de um mosaico fragmentado e plural. Sobre as principais seitas judaicas no período do Intertestamento. Durante o período do Intertestamento, a sociedade judaica passou por uma grande fragmentação, resultando na formação de várias ordens religiosas, seitas e partidos. Dois dos principais grupos que emergiram nesse período foram os fariseus e os saduceus. Primeiramente, sobre os fariseus. Eles eram conhecidos por sua obediência rigorosa à lei mosaica e à tradição dos rabinos. Eles acreditavam que a lei era fundamental para a vida dos judeus e que a sua observância era essencial para manter a aliança com Deus. Além disso, os fariseus acreditavam na imortalidade, na ressurreição do corpo, no julgamento final e no castigo ou recompensa eterna. A composição social dos fariseus. Eles eram compostos principalmente por membros da classe média, incluindo comerciantes, artesãos e outros profissionais. Visão nacionalista. Os fariseus tinham uma visão nacionalista e eram contrários à influência estrangeira, especialmente helênica. Sua popularidade. Embora fossem respeitados por sua devoção, os fariseus não eram muito populares entre o povo comum, devido à sua interpretação rigorosa da lei. Segundo, sobre os saduceus. Já os saduceus, por outro lado, eram membros da elite financeira, burocrática e religiosa. Eles acreditavam apenas no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e rejeitavam a tradição oral. Além disso, os saduceus eram materialistas e não acreditavam na vida após a morte ou em anjos e espíritos. Sua composição social. Os saduceus eram compostos por membros da elite financeira e religiosa, incluindo sacerdotes e outros funcionários do templo. A influência helênica. Os saduceus eram influenciados pela cultura helênica e tinham uma visão mais liberal em relação à religião e à sociedade. Controle do sinédrio e do templo. Os saduceus ocupavam cargos públicos e sacerdotais e controlavam o sinédrio e o templo, o que lhes dava grande influência sobre a sociedade judaica. Os fariseus e os saduceus tinham visões diferentes sobre a religião e a sociedade, o que gerou conflitos e rivalidades entre eles. Os fariseus viam os saduceus como elitistas e corruptos, enquanto os saduceus viam os fariseus como fanáticos e intolerantes. Em resumo, os fariseus e os saduceus eram dois grupos judaicos importantes no período intertestamentário, cada um com suas próprias crenças e práticas. Suas diferenças em relação à religião e à sociedade geraram conflitos e rivalidades que refletiam as tensões e os desafios enfrentados pela sociedade judaica naquele período. Falando agora sobre os zelotas. Os zelotas eram um grupo judaico que se destacava por sua paixão e zelo por causa religiosa e política. Os zelotas lutavam contra a dominação romana e defendiam a libertação de Israel, acreditando que a nação judaica deveria ser livre da influência estrangeira. Eles tinham uma composição heterogênea. Os zelotas tinham uma composição heterogênea, com membros que eram legalistas e formalistas em relação à lei e também messiânicos. Isso significa que eles tinham uma visão diversa sobre a religião e a política.
na luta armada. Os zelotas defendiam a luta armada como meio de alcançar a libertação de Israel. Eles acreditavam que a resistência armada era necessária para expulsar os romanos da Palestina. Simpatia dos pobres. Os zelotas atraíam a atenção e simpatia dos mais pobres, que eram oprimidos pela dominação romana. Isso se deve ao fato de que os zelotas defendiam a justiça social e a liberdade para o povo judeu. Sobre os herodianos. Os herodianos, por outro lado, eram um partido judaico formado pela elite palaciana ligada à dinastia dos Herodes. Eles não eram um grupo de natureza religiosa, mas sim política. Qual era a visão política deles? Os herodianos acreditavam que a redenção de Israel seria conquistada pela dinastia herodiana. Eles viam os Herodes como os líderes legítimos da nação judaica e defendiam sua autoridade. Adversários de Jesus. Os herodianos aparecem no Novo Testamento como adversários de Jesus, especialmente em relação ao pagamento dos impostos ao governo romano. Eles tentaram enganar Jesus com perguntas capciosas, mas ele os respondeu com sabedoria. Em resumo, os zelotas e os herodianos eram dois grupos judaicos com visões diferentes sobre a religião e a política. Os zelotas defendiam a luta armada e a libertação de Israel, enquanto os herodianos defendiam a autoridade da dinastia herodiana e tinham uma visão mais política. Sobre os essênios. Os essênios eram uma seita religiosa judaica que viveu no segundo século antes da era cristã. Eles eram conhecidos por seu estilo de vida asceta e comunal, que se caracterizava por uma forte ênfase na espiritualidade e na busca por uma vida mais simples e estilo de vida. Os essênios viviam em pequenas vilas, trabalhavam no campo, compartilhavam suas posses e propriedades. Eles dedicavam seu tempo ao estudo, meditação e práticas religiosas, buscando uma conexão mais profunda com Deus. Os essênios praticavam a abstinência, o celibato e tinham rigorosos ritos de purificação. Eles também interpretavam os escritos sagrados e não sacrificavam animais, preferindo uma abordagem mais espiritual e simbólica da religião. Comunidade. A comunidade essênia era fechada e exclusiva, e os membros eram selecionados após um longo processo de iniciação. Eles viviam em harmonia uns com os outros, compartilhando suas vidas e recursos. Sobre as suas similaridades com o cristianismo. Os essênios tinham práticas e crenças semelhantes às do cristianismo, como o batismo e a ceia litúrgica de pão e vinho. Essas similaridades têm levado alguns pesquisadores a especular sobre possíveis conexões entre os essênios e o cristianismo produtivo. Os essênios são importantes para entender o contexto religioso e cultural do primeiro século, e suas similaridades com o cristianismo são objeto de estudo e debate entre os pesquisadores. Além disso, a descoberta dos escritos de Corão, que incluem textos essênios, tem proporcionado uma visão mais profunda sobre a teologia e a prática religiosa dos essênios. A importância histórica dos essênios. Os essênios são uma janela para o passado, que nos permite entender melhor a diversidade religiosa e cultural do mundo judaico no primeiro século. Suas práticas e crenças oferecem uma perspectiva única sobre a busca espiritual e a vida comunitária. Os essênios eram uma seita religiosa judaica que se destacou por seu estilo de vida asceta e comunal, suas práticas religiosas rigorosas e sua busca por uma conexão mais profunda com Deus. Suas similaridades com o cristianismo são fascinantes e continuam a ser objeto de estudo até hoje. Agora sobre o modo de vida no Novo Testamento. E de primeira, eu peço perdão pela imagem, porque na imagem tem algumas motos
e tem um sistema de energia, coisa que obviamente não existia 2000 anos atrás. Mas essa imagem acabou passando batida por mim. Tá aí, mas não vai impactar de alguma forma. Só vocês esquecerem ou darem risada daquele Porsche da moto, desses Porsches e dessas motos aí no período do Antigo, do Novo Testamento. Mas é só isso mesmo. Sobre o modo de vida e as desigualdades no período do Novo Testamento. Is- Esse tempo era marcado por uma grande desigualdade social e econômica. A sociedade judaica estava fragmentada em classes sociais, com a alta classe formada por nobres e funcionários, enquanto a classe baixa era composta por pobres e escravos. Pobreza e a fome. A pobreza e a fome eram comuns, especialmente entre os pobres da cidade e do campo. Muitas pessoas morriam de fome e a situação era tão grave que os judeus endividados entregavam suas filhas para a prostituição. A fome e a pobreza eram resultado da exploração e da opressão exercida pelos romanos e pelas elites judaicas. Exploração. A exploração era intensa, com os romanos exigindo altos impostos e usando violência física para cobrar dívidas. Isso gerava descontentamento e conflitos. A exploração não se limitava apenas aos impostos, mas também incluía a concentração fundiária, onde as elites judaicas e romanas detinham grandes extensões de terra, deixando os pobres sem recursos para sobreviver. A vida nas cidades. As cidades palestinas do primeiro século eram ambientes degradantes e perigosos, onde as pessoas viviam com medo e suspeição. A vida urbana era marcada pela falta de solidariedade e pelo individualismo, ao contrário da vida no clã e na tribo, onde a ligação de sangue e a ancestralidade eram fundamentais. Nesse contexto, Jesus Cristo se destacou por sua atenção especial pelos mais necessitados, realizando curas e multiplicando alimentos para ajudar os pobres e os famintos. A mensagem de Jesus era de amor e compaixão, e ele buscava trazer esperança e dignidade para aqueles que haviam sido marginalizados pela sociedade. O contexto do Novo Testamento também era marcado pelo banditismo, que era uma forma de revolta contra a opressão romana. Os bandidos eram vistos como heróis por alguns judeus, pois lutavam contra a exploração e a injustiça. O banditismo era um fenômeno sociológico e pré-revolucionário que surgia em função da grande vulnerabilidade econômica e social que acometia principalmente a população rural. Os bandidos eram duplamente explorados, pois além de serem obrigados a pagar impostos a Roma, também tinham que pagar impostos ao templo. O modo de vida no Novo Testamento era marcado por uma grande desigualdade social e econômica, com pobreza, fome e exploração sendo comuns. Jesus Cristo se destacou por sua compaixão e ajuda aos mais necessitados. A família no Novo Testamento. A família no Novo Testamento era uma estrutura de forma patriarcal, com o pai tendo autoridade sobre a família. No entanto, essa estrutura estava mudando e a família nuclear estava se tornando mais comum. Mudanças na estrutura familiar. Família extensa, típica do período tribal, estava sendo substituída pela família nuclear. Isso significava que as famílias estavam se tornando menores e mais individualizadas. O papel da mulher. As mulheres eram tratadas de maneira inferiorizada em relação aos homens, especialmente sob a influência do patriarcalismo romano. Isso era diferente do papel desempenhado pelas mulheres no Antigo Testamento. A família estava enfrentando problemas sociais, como a pobreza e a escravidão. Muitas famílias estavam sendo desagregadas devido aos não pagamentos de dívidas e os pais estavam vendendo seus filhos
como escravos. A ideia de tudo estava se desenvolvendo e as pessoas estavam começando a pensar mais em seus interesses pessoais. Isso estava levando a mudanças na forma como as famílias funcionavam. Em resumo, a família no Novo Testamento estava passando por mudanças significativas, com a estrutura patriarcal sendo desafiada e a família nuclear se tornando mais comum. Além disso, as mulheres estavam sendo tratadas de maneira inferiorizada e os problemas sociais estavam afetando a vida das famílias. Jesus tratou as mulheres com respeito e valorização, ignorando as barreiras culturais da época. Ele valorizou as mulheres, incluindo-as em sua equipe de apoio e tratando-as com dignidade, mesmo quando eram consideradas inferiores pela sociedade. Ele perdoou uma mulher pecadora e a apoiou, mostrando o amor e a fé, são tão importantes que a moralidade externa. Jesus também redefiniu o conceito de família, incluindo aqueles que compartilham laços de afeto e luta moral, não apenas responsabilidade. O apóstolo Paulo também seguiu essa linha, ensinando que maridos e mulheres devem se amar e respeitar mutuamente, seguindo o exemplo de Cristo e da Igreja. A casa se tornou um espaço importante para a pregação de Jesus e para o surgimento da Igreja cristã. As casas se transformaram em pequenas igrejas, onde os cristãos se reuniam para compartilhar sua fé. Em resumo, Jesus e Paulo trouxeram uma nova perspectiva sobre a família e as relações entre homens e mulheres, enfatizando o amor, o respeito e a igualdade. Economia e alimentação no Novo Testamento. Falando do aspecto da economia, especificamente do modo de produção no Novo Testamento. A Palestina, sob o domínio romano, tinha uma economia baseada na agricultura e pecuária. Os servos trabalhavam na terra e entregavam parte da produção para o Estado. A agricultura era a base da economia, com produtos como cereais, legumes, vinha e oliveira. A criação de animais era importante para o transporte e a agricultura. A pecuária era limitada, com a criação de animais para consumo de carne, sendo principalmente para o templo e as camadas abastadas da população. O comércio era importante, com permutas locais e comércio em grande escala. A Palestina também tinha um mercado próspero de pesca no Rio Jordão e no Mar da Galileia. O trabalho era duro, com os servos sendo obrigados a trabalhar compulsoriamente nas obras públicas e entregar parte da produção para o Estado. Em resumo, a economia da Palestina no Novo Testamento era baseada na agricultura e pecuária, com um comércio importante e um sistema de trabalho compulsório. Falando agora sobre o aspecto da alimentação no Novo Testamento. Como era a dieta nos tempos do Novo Testamento? A dieta das pessoas no Novo Testamento era simples e baseada em alimentos básicos. O pão era o principal alimento, considerado sagrado e tratado com respeito. As mulheres eram responsáveis por preparar o pão. Outros alimentos comuns incluíam o leite de cabra, mel, vegetais, grãos e peixe. A carne era um luxo consumido, principalmente pelos ricos. As bebidas mais comuns eram água, vinho caseiro e sucos de frutas fermentados. As refeições eram realizadas no pátio da casa, em horários variados, e geralmente se comia sentado no chão ou em cadeiras. O chefe da casa, ou o hóspede, era servido primeiro, e os hóspedes eram tratados com respeito e hospitalidade. Em resumo, a dieta no Novo Testamento era simples, baseada em alimentos básicos e preparada com respeito e hospitalidade. Trazendo agora um resumo do nosso entendimento sobre o aspecto cultural do Novo Testamento. Nós temos primeiro o contexto histórico. O período intertestamentário moldou o judaísmo e o cenário político-cultural do Novo Testamento. Como foi falado nesse vídeo, nós temos que entender a importância do intertestamento para a Bíblia. Porque o intertestamento é o período após o Antigo Testamento e antes do Novo. Isso é um pouco óbvio, já está no nome,
Mas isso é relevante. Ele é o que está entre o Antigo e o Novo Testamento. E isso é motivo suficiente para que nós estudemos e para que nós conheçamos o que aconteceu nesse período, que muitos chamam do período em que Deus ficou silencioso, em que Deus se calou. Só que durante esses 400 anos, mais ou menos, esse suposto calamento de Deus, existiram ou aconteceram muitos fatos relevantes em todos os sentidos da história. E o período intertestamentário, na história também conhecido como período helênico, é um dos momentos mais importantes para a cultura e para a história do nosso planeta. Se não for o período mais importante. Nesse momento, nasceram grandes escolas do pensamento. O estoicismo, o epicurismo, o cinismo, o gnosticismo, o neoplatonismo. Nesses momentos, como já está no segundo tópico, os grupos judaicos, nesse tempo nasceram esses grupos, essas seitas judaicas, no caso dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotas e os herodianos, que eram um grupo apenas político. Esses grupos nasceram nesse período do Intertestamento. E os fariseus e os saduceus são amplamente citados no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, quando eles conversavam com Jesus, discutiam com Jesus, ou planejavam matar a Jesus. Os fariseus e os saduceus eram muito citados no Novo Testamento. Os essênios, curiosamente, não são citados no Novo Testamento. Existem muitas semelhanças entre os essênios e os cristãos, como a forma litúrgica e essa. Qual a palavra? Eu vou falar sacramentos. Esses sacramentos ou essas ordenanças com o vinho e o pão. Eles também tinham esse sacramento ou ordenança com o vinho e o pão. Então, existem semelhanças entre os grupos, mas apesar disso, eles não são citados no Novo Testamento. Isso foi falado no Antigo Testamento. Os zelotas, possivelmente, um dos discípulos era um zelota. Existe a dúvida, porque o apóstolo Paulo já se definiu como um zelota, mas no sentido de que ele tinha um grande zelo pela palavra, um grande zelo pela religião. Mas ele nunca foi zelota. O zelota era contra o governo. E o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era totalmente pró-governo. Se vocês lerem a narrativa de Atos, capítulo 6, falando sobre a morte de Estevão, por exemplo, o apóstolo Paulo, na época Saulo, estava aos pés ali, de onde foram jogadas as roupas de Estevão. Ou seja, ele não deu a ordem, mas ele estava presente, ele estava concordando com o que estava acontecendo ali. Ele mandou matar várias e várias pessoas, não sei se centenas de pessoas, que eram cristãs. Ele era pró-governo, ele nunca foi um zelota. Mas ainda assim, ele se chamava desse termo, quando ele queria dizer que ele tinha um grande zelo por Deus e pela religião. Então, tem uma chance do Simão Zelote não ter sido um zelote de fato. Isso é algo debatido. Mas eu, particularmente, creio que ele foi sim, antes de Jesus, antes de conhecer a Cristo, creio que ele foi sim um zelote, um filho religioso, da palavra político também, porque eles tentavam conseguir poder na base do golpe, na base da agressão. E os herodianos, que era um grupo apenas político, era um grupo que acreditava que a legitimidade estava sob as mãos da dinastia herodiana. E eles acreditavam que apenas eles poderiam reinar e apenas eles conseguiriam fazer prosperar e suceder o reino, a província, somente nas mãos da família de Herodes. E a gente também vê a vida social e religiosa. Desigualdades, famílias patriarcais, economia agrícola e dieta simples compunham o cotidiano. Nós vimos as desigualdades sociais, nós vimos como era a estrutura familiar no Novo Testamento. Nós vimos sobre a economia agrícola e a economia agrícola basicamente como uma forma de subsistência para as famílias e a dieta simples que eles tinham, baseada em pão, em
leite, vinho, leite de cabra, mel, peixes, grãos. E nós vimos o legado de Jesus e Paulo, que trouxeram novas perspectivas acerca do amor, acerca da justiça, acerca da inclusão, acerca da esperança, acerca da fé, acerca da vida eterna, acerca de toda a realidade para a sociedade judaica fragmentada. E esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Eu deveria ter pedido no início, mas vou pedir agora, por isso que fica no final. Um salve para Euler, que me falou que o áudio do vídeo estava com problema, e aí eu cortei a parte do final e agora estou regravando. Para as pessoas que ficam até o final também, muito obrigado pela atenção. Nós nos vemos no próximo vídeo e fiquem com Deus.